Já sabe, clique em gostei, inscreva-se, clique no sininho e vem com o Márcio. Hoje na Epic Games Store, a loja de jogos da Epic Games, jogos grátis. A bola da vez é Shadow Collection. Aqui, para quem é fã de RPG, não pode deixar de curtir mais esse título. Shadow Return, Shadowrun Collection. Shadowrun Collection inclui Shadowrun Returns, que é o jogo base, Shadowrun Dragonfall e Shadowrun Hong Kong. São 3 jogos em apenas um. Então dá para se curtir muito. Sem contar que ele também possui mods. Para o que é mods? Mods são pacotes adicionais. Por exemplo, a tradução. Ele no momento aqui só tem inglês, tanto o áudio como o texto. Beleza? Mas através dos mods você pode fazer os downloads e acrescentar aí todas as correções ou possíveis correções de bugs, idiomas, pacotes extras, até mesmo alguns itens, né, especiais que não vem incluído no game base. Então, Shadowrun Collection é 3 em 1. Vamos ao que interessa. Bom, falando um pouco sobre o jogo, ele é um RPG de turno, tá? Para quem já jogou, por exemplo, Final Fantasy, né? Sabe que é mais ou menos essa pegada, apenas que ele tem, óbvio que um diferencial que é bem mais simples, não é aquele jeito do Final Fantasy não, mas ele é de turnos, beleza? Como o foco nosso aqui é falar sobre configurações, tá aqui todos 3, tá, ó, tá incluído, ó, o que vem nesse collection, essa coleção: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfalls e o Shadowrun Hong Kong, ok? São esses 3 pacotes que estão embarcados em um. Tava a R$ 94,99 e agora está gratuito. É só vir aqui, ó, no botão obter, clicando em obter. Vamos lá. Pronto, não precisa clicar nessa caixinha aqui não, tá, galera? Para receber e-mail, nada disso. Basta apenas clicar em fazer pedido. Muito obrigado. Pronto. Já foi lá pra todos 3, ó. Beleza. Já foi lá pro nosso querido e-mail. Beleza? E claro, ele vai para sua biblioteca já para você fazer o download, tá? Vou dar um exemplo aqui. Clicando em biblioteca. Aqui, pronto, tá aqui, ó. Já está aqui todos 3, ó. Certo? Clicando, ó. Aí você pode alterar, tal, e é só clicar em instalar. Bem simples. OK? Já eu faço a instalação no meu aqui. Vamos voltar para o vídeo. Então, as configurações dessa coleção. Vamos lá. Especificações. Galera, impossível não rodar no seu PC. Impossível, tá?
Quando eu digo praticamente impossível, realmente é impossível. Todos os computadores, tá, desse ano de 2020 já possui um clock de no mínimo 1.8 GHz, tá? Não tem como você não ter um processador que não atinja esse clock, tá? Praticamente impossível. É impossível, impossível, impossível. E sistema operacional não preciso nem dizer, né? Ó, a partir do XP, pô, XP ficou lá em 2000, 2001 para trás, ou seja, cara, todo mundo já tem no mínimo um XP da vida. Você que tem aquele seu computadorzinho antigo, velhinho, que tem o Windows XP ainda, olha que ainda dá um caldo, viu? Olha aí, ó, um joguinho específico para PC fraco. Não se preocupe, notebook fraco roda, PC fraco roda sem problema nenhum, porque ele não exige muito, até porque o clock é único, nenhum dual core ele pede, tá? Aqui ele pede um processador com um único núcleo apenas, tá? De no mínimo 1,8 GHz, no mínimo, ou superior, claro. Memória 2 GB de RAM. 2 GB de RAM, pessoal, é o primordial, né? Eu acho que todo PC hoje em dia, até notebook, tem no mínimo 2 GB de RAM, tá? Agora, em termos de espaço, um pouquinho, né? Mais, óbvio, 30 GB, tá? De espaço livre. DirectX 9.0, tá? Já praticamente muito simples de baixar, caso você tenha aí o Windows ainda XP, tá? Ele não vem com o DirectX 9, mas é muito fácil de você localizar e baixar, tá? Já o Windows 7 e 8 já inclui, já vem embarcado, tá bom? Não preciso nem se preocupar. Placa gráfica. A placa gráfica, ele exige apenas que o seu chip gráfico, ou seja, o processador que tiver embarcado na tua máquina, que tenha, óbvio, né, um chip gráfico no mínimo compatível com um DirectX, né, 3D Graphics, e que tenha no mínimo 256 megabytes de memória dedicada, tá? Ou seja, vou comparar aqui um notebook. Normalmente, notebook ele vem processador e é um AGPU, um iGPU, tá? Ou seja, é um processador que já tem a CPU e a GPU embarcada no processador, certo? Para ficar bem claro. Ou seja, teu processador já tem a placa gráfica embarcada dentro dele, certo? Só que lá na configuração da BIOS, certo? Quando você inicia o computador, ele não faz aquele pip e ele começa a mostrar as letrinhas, tal, pronto. É um programa que faz isso aí, que inicializa a sua máquina, que está na sua placa-mãe. Então, na configuração da BIOS, certo? Que é o programa básico que fica na sua placa-mãe, é ela que determina lá nas configurações dela, que você configura quanto de megabytes que você quer dedicar para essa placa integrada do processador. Lá você vai ter 32 MB, 64 MB, né? 128 MB, 256 MB e assim sucessivamente, sempre dobrando, tá? 32, 64, 128, 256 e assim vai. Beleza? Então, alguns notebook você consegue fazer essa alteração só indo lá na configuração da BIOS, tá?
não adianta você tentar fazer isso através do sistema operacional, ok? Por quê? Porque não vai surtir efeito. Tem sim que entrar na configuração da BIOS para fazer essa alteração, ok? Normalmente ele vem já pré-configurado, digamos assim. Vamos supor que lá tenha 4 opções ou 3 opções. Ele deixa sempre na original de fábrica. Vamos supor que é na do meio, beleza? Tem a configuração 1, 2 e 3. Você tem a de 32, 64, 128. Aí ele deixa de 64, certo? Ele não deixa nem no máximo e nem no mínimo. Normalmente as BIOS elas são otimizadas. Elas já vêm com uma configuração base para ser otimizada, beleza? Mas se atente a isso aí, caso você não consiga rodar esse jogo no caso específico, tá, galera, que eu tô me referindo aqui a notebooks fracos. Tranquilo? Vamos então à configuração recomendada. A recomendada ele pede também, não tem muita exigência não, tá? Sistema operacional tranquilo, a partir do XP, tá? Já o processador ele pede um pouquinho mais forte, 2 GHz, para só 200, né? 200 MHz a mais, tá? 2 GHz aqui de clock. Já memória RAM ele já pede o dobro, né? Por quê? Com certeza vai deixar mais fluente, né? O jogo vai, no caso dos loads, vai dar menos stutter, menos aqueles lags, aquelas travadinhas, aquelas paradinhas, sabe? Vai ser bem mais fluente. A quantidade de espaço em disco é a mesma, 30 GB. DirectX também não alterou, tá? E aqui na questão do chip gráfico, volto a mencionar principalmente notebooks, onde você faz a configuração na BIOS, tá? Que ele já pede o dobro, 512, tá? Ou seja, você vai ter lá no chip gráfico do seu notebook, tá? Que a maioria dos notebooks são bem parecidos. Essa configuração do chip gráfico fica na BIOS, onde você aumenta ou diminui a quantidade de memória dedicada, tá? Temos então de 32, 64, 128, 256, 512 ou até 1024, que é 1 MB, tá? De memória RAM. Significa que se o teu notebook, tá? Principalmente notebook, tá, pessoal? Já no PC fica também alguns, nem todos, tá? Mas alguns fica também na BIOS, tá? Mas vamos considerar toda a máquina para ficar mais claro, mais específico, certo? A maioria de todas essas configurações fica na BIOS, certo? Através da tecla Del, que é a Delete, ou a tecla F2 para alguns ou a grande maioria dos computadores e notebooks. Você, assim que você liga o computador, você fica pressionando e soltando rapidamente, você vai conseguir adentrar nesse setup que é chamado de BIOS, ok? Normalmente é uma tela ou preto com branco ou azul com branco, tem várias cores, vai depender muito do fabricante, beleza? E é lá nessa tela, ou seja, nesse micro, né, software chamada de BIOS, onde você vai encontrar lá falando sobre chip gráfico, tá? Ou o card gráfico, enfim, cada software ou cada BIOS vai ter uma nomenclatura diferente, certo? Mas tenha certeza,
vai estar disponível para você fazer essa alteração. Você vai ver lá na tela uma dessas quantidades de memória disponível. Com certeza deve ter 32, 64 MB, 128 MB ou 256 MB ou 512 MB ou 1024 MB, ou seja, onde tiver um desses dados disponível que você possa selecionar, você pode dar Enter, você pode navegar através das setinhas do teclado, selecionar esse campo, dar um toque na tecla Enter, onde ele vai abrir uma caixa de seleção, onde você vai poder, através das setinhas do teclado novamente, selecionar a quantidade que você deseja. E pronto, tá? Você aplicando o Enter novamente, a qual você deseja setar, vai depois pressionar a tecla F10, tá, do seu teclado, onde ele vai ter lá Quick Save, ou seja, salvar e sair, certo? Ou você vai até o Exit mais próximo, onde você salva e sai. E aí ele reinicia o seu PC ou o seu notebook e as configurações vão estar já setadas. E você vai obter aí maior quantidade de memória no seu chip gráfico embarcado. Tranquilo? Bom, sobre o idioma, inglês e texto em inglês. Mas como já relatei, provavelmente você vai ter mods, tá? Que são pacotes adicionais na internet sobre esse jogo. Tranquilo? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Conforme eu já mostrei aqui gameplays e tudo, então fiquem à vontade para desfrutar desse RPG que promete muita emoção para quem é fã de RPG. Valeu! Já sabe, clique em gostei, inscreva-se, clique no sininho e valeu!